Olá, meninos e meninas! Oi, meu povo, tudo bem com vocês? O nosso espaço rural, que é o assunto que estamos estudando na aula de hoje, está passando por um processo constante de reestruturação. Isso quer dizer o quê? Que por conta do avanço tecnológico, por conta dos grandes movimentos industriais, a tecnologia está chegando no espaço rural, ou seja, no campo, e ajudando no seu desenvolvimento. As mudanças estão atribuídas às tendências e processos de longo prazo e muitas economias desenvolvidas têm sido expressas por um tremendo aumento na intensidade dessa produção. Por quê? Porque as máquinas, o desenvolvimento industrial está ajudando nesse processo. E como se iniciou esse processo de desenvolvimento do espaço rural? Vimos na nossa aula anterior que, dentro do período de colonização, povoamento e exploração do território, existiu o fluxo migratório interno. Isso quer dizer o quê? Que o deslocamento das pessoas dentro do Brasil, onde muitos saíram da região Nordeste com destino principalmente ao estado de São Paulo, na região Sudeste, porque naquele período ela estava em grande crescimento em geração de emprego. E na região Nordeste estavam problemas de seca, fome, desnutrição, desemprego. Então eles viam como uma luz no fim do túnel para eles. As cidades começaram a ficar superlotadas, começou a se surgir o desenvolvimento do processo de favelização dentro dessas cidades, principalmente da região sudeste, e aí eles começaram a perceber que precisavam desenvolver melhor a área rural, ou seja, o interior, para trazer de volta essas pessoas, ou seja, fazer o fluxo migratório reverso. Foi aí que se criou a Lei de Terras, que está relacionada com a questão agrária no Brasil, e eles discutiam, se reuniam vários grupos que discutiam sobre a questão da sociedade, ou seja, diversos setores faziam parte desse movimento, dessa discussão, com relação ao processo histórico que eu acabei de falar para vocês, esse processo migratório por conta dos problemas no campo, por conta dos problemas na área rural, eles iam com destino à cidade. E aí, durante o segundo reinado, destacamos que um dos mais importantes marcos desse processo imperial foi a Lei de Terras em 1850. Então, ela foi reestruturada, ela foi readaptada para um processo rural atual. Sendo um fruto de seu tempo, essa lei assinalou o predomínio de grandes propriedades de terra no cenário político do século XIX. Então, para você que não lembra o que foi essa lei de terra em 1850, dentro de um fato histórico, vamos lá recapitular. Foi a lei que, a partir de 1850, determinava que a terra no Brasil deveria ser comprada e não mais concedida pelo governo, como ocorria desde o tempo colonial, ou seja, a terra ela deveria ser comprada, você deveria pagar por ela e não mais ser dada, tomada do pobre e dada para uma família imperial. A lei também dificultava o acesso de grande parte dos trabalhadores livres pobres, mantendo a posse da terra concentrada numa aristocracia rural, ou seja, ricos proprietários de terras. A disputa territorial, a disputa de poder, porque os trabalhadores livres pobres eles não tinham domínio de conhecimento de comercialização e não tinham como competir com os grandes proprietários, ou seja, os latifundiários. E ao longo do século XIX, novas leis foram implementadas para atender os interesses políticos e econômicos. E dentro do nosso processo de colonização, essas leis começaram a ser colocadas em práticas. Então, aquelas pessoas que tinham as suas terras, elas não iriam mais perder no interior, porque essas terras, se elas não tivessem documentos comprovando que a terra era delas, elas iriam receber o documento de comprovação de terra e iriam permanecer para o cultivo e desenvolvimento. Assim se iniciou no nosso espaço rural o processo de minifúndios e latifúndios, ou seja, propriedades pequenas e propriedades grandes. Quem era proprietário pequeno era conhecido como minifundiários e quem era proprietário médio ou grande de terras de grande escala eram conhecidos como latifundiários. Lembrando a vocês que dentro do nosso processo agropecuário nós temos duas atividades sendo praticadas,
que é a agricultura e a pecuária. Se localiza próximo ou distante das áreas urbanas, porque esse processo tinha como objetivo desenvolver a área rural, então teria que ser distante das cidades. Empregava muitos ou poucos trabalhadores, dependendo da classe do seu proprietário, porque se fosse minifúndio, empregava pouco, se fosse latifúndio, empregava muito. Empregaram técnicas modernas, tecnologias ou rudimentares, aí dependia muito da questão financeira. Latifundiários sempre estavam relacionados a grandes tecnologias e minifúndio a técnicas rudimentares, técnicas tradicionais. Ou ainda ter a mistura de ambas, aí entrava aqueles de médio porte. Se dedicar ao cultivo de um ou mais produtos, criação de animais ou até mesmo duas atividades ao mesmo tempo. Se ele praticava só uma atividade, se fosse só o cultivo, era agricultura. Se fosse só a criação de animais, era pecuária. Se ele praticasse as duas atividades ao mesmo tempo, então ele estava realizando a agropecuária. Dentro do processo, tanto da agricultura como da pecuária, existem características de definição. Por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento agropecuário ou pecuário, nós temos o extensivo e o intensivo. Qual a característica de cada um? O extensivo, ele utiliza técnicas rudimentares, ou seja, a técnica mais antiga, sem o uso de inovações tecnológicas, e o gado costuma ser criado solto, isso com relação à pecuária. Com relação à agricultura, utiliza-se a enxada, o processo de irrigação ainda é manual. Já o intensivo, ele utiliza modernas técnicas e apresenta um elevado índice de produtividade. Aqui o gado já é criado solto, já é criado preso. Ele recebe ração, vacina, tem tratamento com veterinário. Já no processo agrícola, não é rudimentar, já tem maquinários que ajudam no cultivo. No processo de irrigação, já são máquinas que conseguem atingir uma grande proporção de hectares, ao mesmo tempo jorrando água. Então, existem essas duas diferenças. Processo agropecuário intensivo, o gado é criado preso e é utilizado maquinários no processo agrícola. Já no extensivo, o gado é criado solto, ele se alimenta do mato, do capim, e a agricultura é realizada pelo trabalho manual. Então, recapitulando, a agropecuária intensiva está relacionada com a alta produtividade, ou seja, sistema de irrigação, medicamentos, que são as vacinas para os animais, adubos, rações, sementes selecionadas, fertilizantes, agrotóxicos e empregados mais qualificados. Então, o desenvolvimento ele é maior, o investimento ele é maior e a proporção de terras e animais também é maior. Significa que aqui está sendo praticado por um latifundiário. E a extensiva, como vimos, a pecuária, o gado é criado solto, em pastos natural ou cultivado, ou seja, esse gado ele vai se alimentar com o próprio capim ou mato que ele encontrar pelo caminho. Ele não tem um alimento específico direcionado como ração, alimentação mais balanceada, não possui muitos investimentos e tem baixa produtividade. Grande parte dessa criação é destinada para corte, couro e carne. A agricultura que se destaca com os grandes latifundiários é conhecida como empresarial. Por quê? Por conta do maquinário, por conta dos altos investimentos. Prevalece o cultivo em grandes propriedades, produção de produtos é baseado para exportação, emprego de tecnologia faz com que aumente essa produtividade. Os cultivos são cultivados para abastecimento, para abastecer as indústrias, ou seja, o objetivo aqui já é exportação, já é o mercado amplo. Então, a gente pode perceber que quem pratica esse ponto aqui são os latifundiários. Você vê que, com relação ao cultivo do trigo, nós temos aqui o maquinário, aquele que faz todo o processo das sementes jogando dentro dos caminhões. Já na fábrica, que já
As sementes são separadas e as frutas de forma proporcional. Então, vimos isso lá na agricultura comercial. Já que na agricultura familiar, nós temos um outro tipo de característica. Quais são elas? É realizada sob a administração de um membro da família, proprietário ou não da terra, que às vezes a terra pode ser alugada. Prevalece a mão de obra de seus próprios membros, trabalham em conjunto. Muitas vezes falta investimento em tecnologia porque eles não têm condições financeiras. São mais dependentes da natureza, ou seja, eles tiram o seu próprio sustento da natureza. Então, aqui são os minifundiários, diferente dos latifundiários, que eles já têm uma grande produção em escala, então eles exportam. A economia deles é baseada no processo industrial, já que na agricultura familiar, que são os minifundiários, a sua agricultura, ou seja, o seu plantio, é baseado no seu próprio sustento e vender para comércios próximos de suas cidades. Em regiões mais pobres, sem auxílio do governo federal, as famílias praticam agricultura de subsistência. O que isso significa? Para o sustento da própria família. Então, a agricultura de subsistência é aquela que ele planta para comer. E chegamos ao fim a mais uma aula de geografia. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida podem tirar no Class. Até o nosso próximo encontro e tchau!